A respeito de um assunto que às vezes a gente gosta de fugir dele, mas é muito necessário pensar, e não só pensar e refletir, mas agir em relação àquilo que nós vamos falar. Quero falar com os irmãos nesta manhã sobre pecado. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 32. Palavra de Deus, Salmo de Davi, um poema escrito pelo rei Davi. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler juntos. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Quero orar mais uma vez com você. Obrigado, Deus, pela tua palavra agora lida. Que o Senhor nos ajude, Deus, que o teu Santo Espírito nos auxilie, nos ilumine, Pai, a entendermos, compreendermos as suas verdades neste texto e aplicarmos, Deus, a nossa vida. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, esse salmo é um salmo de Davi, um dos salmos que ele escreve após o reconhecimento do pecado, a situação com Betseba, Urias, uma situação difícil, um pecado que trouxe consequências muito amargas para Davi. E ele, nesse processo de restauração, ele se derrama diante do Senhor e fala com o Senhor. Salmo 51 também é um salmo que foi escrito neste contexto, assim como esse salmo. E esse salmo nos mostra algumas etapas de um processo de como nós precisamos lidar com os nossos pecados. Irmãos, vamos ser sinceros, nós todos sabemos que somos pecadores. Isso é um fato. E nós todos, inclusive falamos isso, somos pecadores. Entendemos, e eu espero que você entenda isso e saiba disso, que no processo de salvação, nós fomos justificados. Mas Deus não nos tornou justos, porque justo somente Jesus Cristo. O que significa que somos justificados? Ele é justo. Através dele, através do sangue de Jesus, nós podemos, perdoados os nossos pecados, nos achegar a Deus, nos encontrarmos com o Senhor, restaurarmos o nosso relacionamento com Deus e no dia do juízo, nos apresentarmos diante do Senhor e não dizemos: olha, nós fomos santos, perfeitos e não fomos pecadores, mas aqui o selo do Espírito Santo,
Aqui o sangue de Jesus que me justificou, que se fez justo por mim e que me garantiu estar ao lado do Pai. Mas não somos perfeitos, somos pecadores. Sabemos disso. E com certa frequência falamos sobre isso. Com certa frequência, nos cultos e quando estamos juntos como igreja, falamos ou cantamos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas é verdade que gostamos às vezes de não lidar com os pecados. Saber disso na nossa mente e viver de forma intelectualmente, entender este conceito do que é o pecado, do fato de sermos pecadores, mas lidamos com isso. Porque se eu sou pecador, o que eu faço com esse pecado? O que eu faço com ele de verdade? Eu lido com ele? Eu confesso o meu pecado, entendendo e reconhecendo que aquilo estava errado diante do Senhor? Eu entendo e experimento o perdão do Senhor e passo a viver uma vida longe daquele pecado e tento não cometê-lo mais e tento me aperfeiçoar na minha vida cristã. Isso precisa ser uma constante. E eu sei que você sabe disso. Mas eu queria desafiar você nesta manhã, à luz deste texto tão lindo e tão bonito, porque mostra Davi assim com o coração aberto e reconhecendo as suas fraquezas. Este grande homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, descrito nas Escrituras, foi um grande pecador e teve seus pecados assim expostos de forma muito difícil de a gente pensar que poderia acontecer conosco. Nós não queremos isso conosco, mas aconteceu com Davi. E mesmo assim reconhecido como homem segundo o coração de Deus, né? Foi um assassino, matou alguém, arquitetou a morte de alguém, adulterou, foi um péssimo pai. Quantas coisas ruins Davi fez. Isso nos ensina, nos mostra que não somos perfeitos. E podemos, mesmo diante destas falhas com o Senhor, sermos considerados pessoas segundo o coração de Deus. O que importa é esse quebrantamento, é esse entregar para o Senhor e reconhecer diante do Senhor as falhas e trabalhar com isso. Buscar o perdão do Senhor. Meus queridos irmãos, varrer os pecados para debaixo do tapete é uma prática abominável diante do Senhor. E, meus irmãos, varrer os pecados para debaixo do tapete não é só uma prática abominável aos olhos do Senhor, como é algo que prejudica muito a sua vida, atrapalha o seu viver com o Senhor, o seu viver com a sua família, atrapalha o seu relacionamento com Deus, atrapalha a sua saúde mental, mexe com as suas emoções, atrapalha a sua vida. Deus nos deu mecanismos e uma ferramenta extraordinária. Deus nos deu Ele, a própria presença dEle, para que possamos tratar essas questões, resolver essas questões. Deus nos deu Jesus Cristo acima de tudo, e a partir do sangue de Jesus Cristo, um relacionamento de intimidade com Ele e a possibilidade de pedirmos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, buscarmos cura do Senhor, resolvermos isso que atrapalha a nossa vida. É muito perigoso e muito ruim quando o crente tem a sua mente e o seu coração cauterizados por coisas erradas e passam a viver de forma a não perceber e desenvolver alguns pecados de estimação, escondidinhos, ninguém sabe, só eu sei. Ninguém sabe, não vai acontecer nada, não tem problema, não funciona assim, nunca funciona assim. Deus sabe, e não só Deus sabe, você sabe. E isso atrapalha você. E isso impede você de se relacionar com Deus e atrapalha a sua vida. Isso é um fato.
Aliás, queridos, se você, à luz do seu intelecto, você entende que alguma atitude que você faz ou que alguma atitude, algo desagrada a Deus e pode ser considerado pecado. Se você, no seu intelecto entende à luz de algo que as Escrituras diz sobre um comportamento, aquilo, a Bíblia, eu sei que diz que é pecado, mas você vive uma vida onde você, mas eu acho que não, a Bíblia está exagerando, ou você não admite dessa forma, mas lá no fundo do seu coração aquilo não lhe incomoda, tem alguma coisa muito errada no seu relacionamento com Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, que é santo, que habita a nossa vida, nos convence dos nossos pecados, da justiça e do juízo de Deus. Se eu sou um crente em Cristo Jesus e tenho em mim o Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que desagrada este Deus santo que em mim habita, vai ser por este Deus santo que em mim habita, avisado ali, olha, isso aqui está errado, isso tem que incomodar você. Se você vive uma vida que desagrada ao Senhor, e atitudes que você sabe na sua mente que desagradam ao Senhor, mas isso não incomoda você, tem alguma coisa muito errada no seu relacionamento com Deus. Os nossos pecados precisam incomodar, e eles de fato incomodam. O nosso Deus não convive com o pecado, Ele é santo. E se em nós habita o Deus santo, nós não podemos conviver com isso. Por isso, Deus nos dá a oportunidade de, no relacionamento com Ele, resolver, tratar essas questões. Não jogar para debaixo do tapete. Perceba, irmãos, esse é um assunto bastante sério. E perceba que quando nós falamos sobre isso, eu queria que você olhasse com muita sinceridade para dentro do seu coração e pensasse que se nós todos somos pecadores, e quando João nos fala a respeito disso, que todos nós somos pecadores, e aliás, ele diz que se nós afirmamos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 10. No contexto onde ele disse, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele continua dizendo, se afirmamos que não temos cometido pecado, aí temos um grande problema. Um grande problema. Porque nós estamos falando que Deus então é um mentiroso. A palavra dele não está em nós. Queridos, o pecado precisa incomodar. E se todos nós temos pecados, quais são os seus? Esquece aquela pessoa que porventura você saiba, não, aquele irmão ali, ou pessoa às vezes da família, precisa pedir perdão ao Senhor, precisa... Esse momento é seu. Esta mensagem é para você. Ela começou comigo na preparação e agora é para você. Porque eu tenho certeza que você não vai dizer agora que Deus é um mentiroso. Porque Ele diz a você que você é um pecador. Quais são os seus pecados hoje? Quais são os que você cometeu nesta semana? Você tem consciência deles? Eles têm incomodado você? Você tem trabalhado a respeito disso? Você tem conversado com o Senhor a respeito disso? Ou você está varrendo para debaixo do tapete? E está se considerando uma pessoa muito boa, um crente bacana, e comigo já estou quase santo, porque eu não tenho erros. Todos nós temos, queridos. E precisamos lidar com isso, precisamos colocar isso diante do Senhor. Vamos olhar o Salmo. A bem-aventurança do perdão. Davi começa dessa forma: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas.
os seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Davi começa reconhecendo e declarando a alegria, a bem-aventurança do perdão, o privilégio que eu e você temos, e é sobre isso que eu quero falar com você, queridos. Nós temos um Deus que nos permite esse relacionamento e que perdoa, que apaga as nossas transgressões. Isso deve ser motivo de alegria, de regozijo, porque eu posso, com sinceridade de coração, conversar com o Senhor e reconhecer sinceramente, e Deus me perdoa, apaga as minhas transgressões. O ser humano tem muita dificuldade, às vezes, de fazer isso. Quando nós erramos com alguém, ou quando alguém erra conosco e pede perdão, muitas vezes é fácil você falar, não, está bem, eu perdoo. Mas anos depois, quando acontece alguma coisa ali e faz você lembrar daquilo, você puxa aquilo no seu coração e dói de novo. E será que perdoei mesmo ou não perdoei? Tem que revisitar aquilo, revisitar o perdão. Com Deus não é assim, Deus apaga as nossas transgressões. O perdão do Senhor é definitivo. E para Davi isso é motivo de alegria. E Davi está dizendo para mim e para você que nós somos bem-aventurados, nós somos felizes por nos relacionarmos com um Deus, com o único e verdadeiro Deus, que nos permite isso. E diante desse tema tão difícil e tão incômodo, Davi começa assim, começa de uma forma extraordinária. Como é feliz o homem que tem os seus pecados perdoados. Precisamos, meus irmãos, valorizar o perdão de Deus em nossa vida. Valorizar, reconhecer a verdadeira felicidade que existe nesta reconciliação do nosso relacionamento com Deus a partir do perdão dos nossos pecados. E depois de Davi dizer isso, depois de Davi começar esse tema tão incômodo, de forma tão surpreendente, ele continua agora falando do peso do pecado não confessado. Porque se não confessamos, arcamos com as consequências disso e o oposto disso. A infelicidade, o peso. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, versículo 3, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Os pecados incomodam, precisam incomodar, é assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. O crente não pode descansar e nem vacilar neste entendimento e na prática deste reconhecimento e deste tratamento com o Senhor. Porque todos somos pecadores, e se afirmamos que não temos pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e eu tenho certeza que não é o seu caso. Davi descreve aqui, queridos, a sua angústia. A angústia que ele sentiu quando ele escondeu do Senhor e de si mesmo os seus pecados, quando ele varreu para debaixo do tapete, quando ele tentou dar um jeitinho humano. O brasileiro gosta muito de jeitinho, vamos dar um jeitinho, ninguém sabe, ninguém viu. Davi se escondeu atrás do seu poder na ocasião com Betseba, atrás da sua autoridade. Davi arquitetou a morte daquele homem de forma inteligente e astuta, diante das ferramentas que ele tinha nas suas mãos, acreditando que aquilo não viria à tona, que aquilo seria resolvido do jeitinho dele, mas não foi resolvido. E é muito interessante, queridos, que a forma como Davi relata o fato do pedido de perdão e do pecado ali não confessado, a gente percebe que a dor, o problema não veio só porque no caso dele o pecado veio à tona. Ele está reconhecendo aqui que
ele tinha isso dentro dele, ele sabia em todo o tempo que isso estava errado, e ele estava sofrendo com isso. Ele está falando que esse sofrimento, o definhar do seu corpo, o gemer da sua alma, aconteceu enquanto ele mantinha escondidos os seus pecados, não depois que eles foram revelados e descobertos. Percebe a diferença? Porque os pecados trazem consequências, algumas consequências difíceis, e quando são revelados e são trazidos à tona, e nem sempre são, mas quando são trazidos, trazem vergonha, problema social, problema na família, problema na igreja. Embora nem sempre isso aconteça, e é muito bom que seja assim, porque eu posso resolver isso antes disso acontecer com o meu Deus. Por isso Davi, no motivo de alegria aqui, começa o salmo assim: antes que isso crie um problema maior, eu posso resolver com o Senhor, que alegria. Mas ele está dizendo aqui que enquanto ninguém sabia, enquanto ele mantinha escondidos os seus pecados, o corpo dele definhava de tanto gemer. Os nossos pecados precisam incomodar. E se você é um crente em Cristo Jesus, e você sabe disso e reconhece isso, quais são os que hoje incomodam você? A gente precisa aprender a desenvolver isso de uma forma prática no nosso relacionamento com Deus, diariamente. Nas nossas orações, na nossa reflexão da palavra do Senhor, no nosso momento devocional com Deus, que precisa acontecer todos os dias, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. E isso, queridos, não pode ser uma reza. Isso não pode ser uma atitude religiosa automática. Senhor, obrigado por esse dia, perdoe os meus pecados, no nome de Jesus, amém. Que pecados! Eu preciso reconhecer de verdade, eu preciso avaliar a minha vida, eu preciso olhar para o que eu estou fazendo, eu preciso pedir perdão de algo que me incomoda. Só dizer para o Senhor numa oração matinal, na hora do almoço, à noite antes de deitar: Senhor, perdoe os meus pecados. Sendo que isso nem está me incomodando, eu nem sei o que eu tenho feito de errado, mas Deus sabe. A oração do seminarista, a gente brincava no seminário que o seminarista ora assim: Senhor, tu sabes, amém. Você já sabe de todas as coisas, Deus sabe, o Senhor sabe que eu tenho pecado, não sei muito bem o que é não, mas perdoa aí. O nosso relacionamento com Deus não funciona assim. Nós precisamos de sinceridade de coração, de reconhecimento, de trabalhar essas questões que muitas vezes nos incomodam. E uma coisa que Davi nos mostra, que o exemplo dele nos mostra, que é bom que sejamos rápidos em confessar os nossos pecados. Antes que venha à tona, isso possa nos trazer problemas muito maiores, que foi o que aconteceu com Davi. Nós temos um mecanismo de perdão, onde Deus vai apagar isso. Muitas vezes antes de acontecer alguma coisa. Nem sempre é assim. Mas Deus está sempre pronto. Sempre de braços estendidos, com a mão estendida. E a confissão, queridos, quando é assim colocada diante do Senhor, alcança no nosso Deus, encontra no nosso Deus redenção. Então reconheci diante de ti, versículo 5, o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Queridos, glória a Deus por isso. Isso é motivo de alegria, por isso Davi começa o salmo nesta certeza e engrandecendo ao Senhor, porque ele pode confessar os seus pecados e alcançar redenção. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado. Mais uma vez aqui, não basta uma oração automática: Senhor, perdoe os meus pecados. Este pedido precisa vir depois do reconhecimento, da identificação de qual é o reconhecimento do erro, e então o pedido de perdão do pecado. Nós precisamos nos relacionar assim com Deus.
Isso vai trazer para mim, para você, crescimento espiritual, intimidade com o Senhor. Vai fazer você experimentar as bênçãos do cuidado do Senhor, do perdão, da redenção do Senhor. Quando Davi finalmente confessou o seu pecado, Deus o perdoou. Ele não escondeu mais do Senhor a sua iniquidade, mas reconheceu diante do Senhor, recebendo o perdão. Queridos, a confissão liberta. A confissão traz cura. No Salmo 51, que Davi escreve dentro desse mesmo contexto, Davi pede ao Senhor alegria. Davi pede ao Senhor, naquele salmo, dizendo: os ossos que esmagaste, Davi pede ao Senhor: devolva-me a alegria de viver. Ele pede isso, e ele experimenta isso, é uma história bonita. Você vai, se você ler as Escrituras, leia a história, o contexto, leia o que Davi fez depois disso, que muitas pessoas às vezes acham estranho, né? Com Davi, depois de ficar ali orando e chorando, pedindo pela cura do filho, porque Deus disse que o filho ia morrer por consequência do pecado. Você se lembra dessa história? Davi então se derrama diante do Senhor, pede perdão, pede para que aquilo não aconteça, mas de fato aconteceu o que Deus havia dito que ia acontecer. Davi teve que lidar com as consequências duras e difíceis daquilo, mas ele sai daquele quarto renovado. Ele pede para preparar um banquete, ele toma um bom banho, se lava, enxuga a lágrima do seu rosto, e mesmo depois de perder um filho, ele toca a sua vida, ele tem a sua vida restaurada, ele restaura o seu relacionamento com Deus. É isso que ele pede ao Senhor. Se você olhar o Salmo 51, não vamos ler aqui, é um salmo longo, mas ele vai falar sobre isso. E é muito interessante, queridos, que nesse texto do Salmo 32, que nós estamos acompanhando, Davi insere uma palavra aqui, né, na confissão. Ele vai falar de oração, porque é através da oração que isso vai acontecer. No versículo 6 ele diz assim: portanto, que todos que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado, enquanto as muitas águas se levantarem, e quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. O nosso Deus está disponível a nós, e nós precisamos falar com Ele, e nós falamos com Ele através da oração. Nós falamos com Ele, aqueles que são fiéis, orem ao Senhor. Aqueles que são fiéis, busquem ao Senhor em oração, converse com Deus, fale com o Senhor. Vida de oração e confissão de pecados estão caminhando juntas. A sua intimidade com o Senhor perpassa pela sua vida de oração. É a partir daí que você vai conversar com Deus. A confissão dos pecados precisa vir de alguém que tem um relacionamento e uma conversa franca com o Senhor e que consegue fazer isso. Você não desenvolve uma vida de oração. O texto está dizendo que Deus está disponível, Ele pode ser encontrado. Antes que às vezes isso dê um problema, antes que as muitas águas se levantem e atinjam você, você pode falar com Deus, você pode orar. Davi encoraja os piedosos a orar enquanto se pode achar o Senhor. Ele descreve aqui o Senhor e esta vida de oração como um lugar de refúgio, um lugar de segurança. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Esta intimidade com o Senhor, este momento de oração, esse momento de busca, de quebrantamento, de reconhecimento, é um lugar seguro, é um lugar de refúgio. Ali eu vou encontrar proteção, ali eu vou encontrar o cuidado de Deus. Davi fala sobre instrução e orientação que o Senhor nos dá para vivermos uma vida melhor, santa, para abandonarmos a vida de pecado e construirmos algo que agrada ao Senhor.
Ele continua dizendo no versículo 8: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Percebe, queridos? É um processo de tratamento que começa no meu reconhecimento, no meu quebrantamento, na minha entrega ao Senhor, na minha busca. E isso dói, isso não é fácil, isso é difícil, mas Deus perdoa, Deus apaga. E quando eu me relaciono assim com o Senhor, quando eu confesso os meus pecados, quando eu não fico empurrando para baixo do tapete, eu vou desenvolver um relacionamento com esse Deus de cuidado. E esse Deus vai me ajudar, vai me instruir, vai me ensinar no caminho em que eu devo seguir. Eu vou parar de viver aquilo, eu vou parar de pecar, eu vou parar de praticar aquilo, eu vou ser uma pessoa melhor. E embora saiba que continue pecador, embora saiba que outros desafios nesse sentido vão surgir na minha vida, mas eu sigo numa caminhada crescente de santificação. Embora não seja justo, mas justificado no sangue de Jesus, eu tenho compromisso de buscar a santificação, de ser melhor. E Deus me ajuda nesse processo. Deus me acolhe, Deus me aconselha, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós, mas nós precisamos reconhecer que precisamos dele. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor, sem máscaras. É um processo, queridos. Davi nos mostra que esse grande homem de Deus, um processo de relacionamento com Deus que começa no reconhecimento dos nossos pecados. Tem muita gente, muito crente que busca uma vida espiritual fervorosa diante do Senhor. Como é que eu faço isso? Orando muito, lendo a palavra de Deus, sim, mas reconhecendo os seus pecados. Eu cantar louvores, exaltar ao Senhor, ser líder de um ministério, falar bonito na frente das pessoas, fazer uma oração pública que todo mundo vê e ouve. Essas coisas não vão trazer crescimento para você. O que vai trazer crescimento para você é você quebrado diante de Deus, reconhecendo que sem o Senhor você não é nada, que você é um pecador, e aí começar a construir a partir disso. E aí, se você linkar isso com 1 João, que nós continuamos sendo pecadores, você vai entender que esse é um processo diário e constante, até o dia de estarmos com o Senhor na glória, porque diariamente nós precisamos confessar os nossos pecados, reconhecer, e isso precisa nos incomodar. E quase que como uma forma perfeita, Davi encerra o assunto incômodo, quase que da mesma forma como ele começou. Ele começa falando da alegria, do perdão dos pecados, da possibilidade que Deus tem de nos relacionar, se relacionar conosco, restaurando, apagando as nossas transgressões. E ele encerra quase que da mesma forma, versículo 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se, diz o Senhor, diz Davi, no Senhor, alegre-se no Senhor, e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Eu fiquei pensando, queridos, quando lia o texto, que forma assim interessante de terminar o assunto. Davi vai abordar o pecado nesse salmo, vai escrever um poema diante do Senhor, expondo uma coisa terrível da vida dele, reconhecendo os seus problemas, publicamente, publicou o salmo. E como é que ele aborda esse tema tão difícil e tão incômodo? Expressando a sua alegria no início e regozijando diante do Senhor no final. Querido, Deus perdoa. Quando Deus perdoa, Ele perdoa mesmo. Quando Deus restaura, Ele restaura mesmo. Quando Deus cura, Ele cura mesmo. E isso inunda o nosso coração de alegria. Ainda que eu comece às vezes uma conversa com o Senhor de uma forma difícil e dolorosa,
Se eu me derramar diante do Senhor, essa conversa termina com alegria e regozijo. Porque Deus perdoa, Deus apaga, Deus restaura, Deus conforta, Deus abraça. Esse é o nosso Deus. Que alegria, meus irmãos, podemos servir a um Deus assim. E muita gente às vezes critica o cristianismo e não entende, acha, não, mas cheio de regras, não pode isso, não pode aquilo. Muitas vezes, às vezes acha que Deus é assim. Não, Deus é muito chato, porque Ele não deixa fazer um monte de coisa que é legal. Nosso Deus não é assim. O nosso Deus sabe o que é melhor para nós. Quando Ele nos coloca situações nas Escrituras e nos alerta e nos impede de fazer as coisas que às vezes nós queremos na nossa humanidade, na nossa carnalidade fazer, Ele não faz isso porque está nos negando algo bom. Porque Ele que nos criou, que é o Senhor de todas as coisas, sabe o que é melhor para nós. E ainda que saiba que nós somos falhos e imperfeitos, ainda vem aqui, pega no colo, perdoa, cuida, sara, ajeita, arruma e coloca de novo ali. Fala, agora continua, estou com você, vou cuidar de você. E isso enche o nosso coração de alegria. A confiança em Deus acerca da sua misericórdia precisa ser algo latente na nossa mente. Mas não basta saber desta bênção enorme que nós podemos receber diariamente, sem que a gente pratique o ato da confissão dos nossos pecados. Davi, no Salmo 32, nos lembra do poder do arrependimento e da confissão, que traz cura. Davi, no Salmo 32, nos lembra que quando não fazemos isso, se somos de fato crentes em Cristo Jesus, se somos de fato servos do Senhor e se o Espírito Santo de Deus habita a nossa vida, isso incomoda, isso vai nos definhar, isso vai nos quebrar, isso vai atrapalhar a nossa vida. Mas temos as ferramentas. Temos a ferramenta, a confissão, e a partir daí o perdão do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Trechinho do Salmo 51, o outro salmo que Davi escreve a respeito do mesmo tema e diante da mesma situação. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga, Senhor, as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me, Senhor, com hisopo, ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Queridos, você percebe a forma como Davi se apresenta diante de Deus? A oração de Davi aqui não é aquela oração muito automática que o crente faz e eu e você fazemos muitas vezes. Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. É mais profundo do que isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica do meu pecado. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões, sei quais são. Dou nome a elas, eu posso identificar. O meu pecado me persegue, isso me incomoda. Não estou tranquilo com isso, isso me incomoda. Contra ti pequei, eu fiz o que o Senhor reprova. Eu sei que isso o Senhor reprova, eu conheço a sua justiça. Justa é a sua sentença, Senhor, eu sei, eu reconheço. Quebrantamento, sei que sou pecador, sempre fui pecador, desde que me concebeu a minha mãe. Queridos,
Vamos pensar sobre isso nesta manhã. Vamos aproveitar a palavra do Senhor, que nos oportuniza pensar, mas agora agir sobre isso. Eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você está. Eu queria que você tivesse um tempo para falar com Deus e fosse capaz de agora, no nome de Jesus, reconhecer e avaliar a sua vida e pedir perdão das suas falhas e dos seus pecados. Vamos juntos como igreja de Jesus, na comunhão do povo do Senhor, mas também na intimidade e individualidade do nosso relacionamento agora em oração, conversar com o nosso Deus. Pai querido, Deus amado, Deus de graça e misericórdia, Deus de poder e Deus de justiça, estamos diante do Senhor agora com o coração quebrado e contrito, como escreveu Davi, reconhecendo, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, e todos somos pecadores, Deus. Ensina-nos, Pai, a desenvolvermos um relacionamento, Deus, de sinceridade com o Senhor, reconhecendo as nossas falhas e pedindo perdão. Que possamos, Deus, não nos acomodarmos, não nos acostumarmos, Deus, não varrermos para debaixo do tapete aquelas coisas que desagradam ao Senhor, Deus, que diariamente, constantemente nós fazemos. E nos ajude, Pai, nos conduza diante dos Teus caminhos perfeitos. Orienta-nos, Deus, que a partir, Pai, deste reconhecimento e da certeza do Teu perdão, que nós possamos ter os orientados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor, vivermos, Pai, cada dia uma vida que agrada ao Senhor, uma vida, Deus, melhor, que sejamos hoje melhor do que fomos ontem. E Deus, comprometidos, Pai, em sermos amanhã melhores do que somos hoje. E Deus, que isso continue e perdure até o dia que estivermos com o Senhor na eternidade. Purifica-nos, Pai. Que a nossa religiosidade, que a nossa vida de um relacionamento às vezes automático com o Senhor, Deus, não nos impeça de entendermos isso, Pai, que precisa ser algo latente no dia a dia, a partir da minha mente e do meu coração, sinceramente reconhecendo, Deus. Ajuda, Pai, ajuda o Teu povo, quebranta o coração do Teu povo, não nos deixe ficar endurecidos, Pai, ensimesmados. Nós não somos nada sem o Senhor, e tudo precisamos do Senhor, e começamos no reconhecimento de que somos falhos e pecadores. Perdoa, Deus, os nossos pecados, Pai, no nome de Jesus. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Visite, Deus, cada coração neste momento, Pai. Encontre, Deus, sinceridade neste momento nos corações dos meus irmãos neste lugar, a começar em mim. E Deus, restaure a nossa alegria de viver. Se há tristeza, Pai, neste lugar, neste momento, se há, Deus, sentimento de culpa, Pai, neste lugar, neste momento, tira, Deus, e apaga. E devolva, Deus, a alegria, e que possamos, Deus, nos regozijar diante do Senhor, como Davi encerra o seu salmo. Que possamos exultar diante do Senhor, da presença do Senhor, Deus. Obrigado, Deus, por saber que isto é possível, porque o Senhor é o nosso Deus e nos perdoa. Cuida de nós, Deus, cuida de nós, Pai, precisamos de Ti. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém, amém.